Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo especial aqui no canal do Livre Partida. Muito bem, hoje é dia de pegar o caderninho e anotar, porque senta que lá vem número. Pois é, estamos fazendo aqui o financeiro geral da nossa viagem, ou seja, todos os gastos, todas as despesas que nós tivemos nesses 2 anos e 4 meses de viagem pelo mundo. Quer saber quanto a gente gastou para viajar o mundo? Logo, logo a gente vai falar todos os números para você. Então vamos nessa, galera. Antes, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu e bora lá então. Bom, lembrando que a gente coloca todas as despesas em dólares, tá? Para ficar mais fácil. Cada país tem uma moeda, então a gente padronizou aí que o dólar é a nossa moeda oficial de referência, né? E lembrando que a gente contabiliza tudo mesmo. Equipamento que a gente compra, desde tênis até computador, drone, câmera, qualquer coisa, passagem aérea, tudo que está relacionado à viagem a gente botou aí. Tudo que a gente gastou na viagem a gente botou aqui. Tá, todas as despesas de viagem, né, do nosso dia a dia na viagem está incluído aqui. O que não está incluído é o investimento que a gente fez antes da viagem e no nosso segundo carro. Então, o quanto a gente investiu antes de sair e o quanto a gente investiu na compra e equipagem do nosso segundo carro não está incluído nesse valor, mas a gente vai passar isso para vocês num vídeo que virá logo mais aí para vocês. Isso aí. Então foram 828 dias de viagem, né? 2 anos e 4 meses viajando pelo mundo. Passamos por 57 países e 3 continentes, não? Então fizemos todo o continente americano, fizemos todo o continente sul e sudeste asiático, fizemos Europa e Oriente Médio. Oriente Médio, no caso, faz parte da Ásia, né? Bom, desses 828 dias de viagem, foram 583 dias viajando de carro e 245 dias viajando de mochila. Então vamos lá, galera. O nosso principal gasto na viagem inteira foi com transporte, né? Se locomover. Então, nós gastamos mais em toda a viagem com combustível dentro desse nosso item gastos. 15% de tudo foi só para combustível. Então nós gastamos exatamente 7.395 dólares. O transporte aéreo vem em segundo lugar, representando 13% de todos os nossos gastos, num total de 6.203 dólares. Aqui estão incluídas todas as passagens aéreas que a gente utilizou durante a viagem, inclusive a minha volta para o Brasil no meio da viagem e agora a nossa volta para o Brasil também, né? E em terceiro lugar aqui está a manutenção, né, dos carros, dos 2 que nós tivemos, representando 7% de todas as nossas despesas. Saiu aí 3.329 dólares só de manutenção. Isso entra peças, né, do carro, entra troca de óleo, né, entra mão de obra, enfim, tudo que está relacionado à manutenção, tá? Com outros transportes, nós gastamos 2.049 dólares, que representam 4% do total das despesas. E aí entra qualquer tipo de transporte que não tenha sido carro ou avião. Ônibus, trem, moto, bicicleta, barco, enfim, balsa, ferry, tudo isso. Logo na sequência temos aí o despache que nós fizemos da Colômbia para o Panamá. 3% de todo o nosso orçamento aí, né, de todas as nossas despesas, deu 1.319 dólares gastos só nesse único despache. Uma paulada de uma coisa só. Foi um único despache na viagem e ele representou esse valor todo. Bom, e uma despesa que é pequenininha, né, mas que a gente não tem muito como fugir sempre. Em geral, a gente tenta ir por estradas que não sejam pedagiadas, mas nem sempre dá. Então, os pedágios representaram 1% do nosso orçamento, num total de 482 dólares. Então, todo esse campo aí dos transportes deu 43% de todas as nossas despesas. Então, 43% das despesas de uma volta ao mundo são destinadas para os transportes, né? Gastamos aí 20.779 dólares só com os transportes.
A segunda despesa maior que a gente tem na viagem, depois do conjunto transporte, é a alimentação. Então, eu brinco que o básico que a gente faz enquanto a gente viaja é andar e comer. Dentro de alimentação, a gente separou aí com a parte de mercado e a parte de restaurante. Então, despesas com supermercado, comida comprada no supermercado, representaram 9% do total de gastos, 4.422 dólares. E gastos em restaurante, geralmente quando a gente estava mais na época de mochilão, né, representam 11%, 5.277 dólares. É interessante observar que a gente viajou menos de mochilão do que de carro e gastou mais com restaurante, para você ver como é mais econômico você gastar só com o mercado, né? Você compra no supermercado e cozinha na sua cozinha. Sim, porque a gente passou praticamente o dobro do tempo de viajando de carro e gastou menos com comida. Então, se você quer viajar e não tem muita grana, a maior dica aí é faça a sua própria comida. Sim. O total da alimentação representou 20%, a soma desses dois itens, representou 20% do total do nosso orçamento, uma soma de 9.699 dólares. Nosso próximo item ficou com hospedagem e, bom, isso não tem muitos desmembramentos, né? Hospedagem está incluído aí desde hotel, hostel, camping e as duchas, né, que a gente usou muito, a gente parava em camping ou então em hotel, alguma coisa assim, sempre que a gente pagava por ducha, a gente embutia aqui no campo de hospedagem, tá? Não necessariamente a gente dormia no lugar, só usava a ducha. Então, representando aí 8%, né, do total das nossas despesas, num valor de 3.723 dólares, destinado só com hospedagens. Eu acho que o que pesou principalmente aí na hospedagem foram também os períodos que a gente ficou de mochila, porque enquanto a gente estava de carro, praticamente a gente só fazia free camping. Free camping, ou ficava na casa de alguém, ou ficava em camping de vez em quando para usar a internet, subir os vídeos. Bom, o próximo item da nossa lista é o Mercado Outros. No Mercado Outros a gente inclui todas as compras que não sejam comida. Então, desde itens de supermercado que não sejam de comer, até itens mais caros, como o Plácido falou lá no começo, né? Computador, drone, qualquer tipo de acessório que a gente tenha comprado, ou roupa, enfim, entra no Mercado Outros, representando 6% dos nossos gastos totais, num valor de 2.942 dólares. E nessa brincadeira aqui teve dois itens bem caros que foram o drone e o computador. Então, se você está se planejando para sua viagem, é interessante observar esse Mercado Outros, que esses 6% dá para diminuir muito se você não for comprar nada na sua viagem, tá? E o nosso próximo item é a saúde, né? Nós temos aí o nosso convênio, né? Não é um convênio, é o seguro de saúde, né? Que primeiro nós fizemos pela World Nomads, depois nós fizemos pela Tokyo Marine. Nunca aconteceu nada com a gente, ainda bem, né? Nós nunca precisamos usar, mas nós resolvemos que seria bom sempre ter com a gente, né? Então, só com esse seguro de saúde que nós fizemos para nossa viagem, nós gastamos 6% de todas as nossas despesas, num total de 2.672 dólares. Foi um dinheiro aí que a gente preferiu investir para ter tranquilidade aí, né? Caso acontecesse alguma coisa. Também, se você não tiver muita grana e quiser optar por não fazer, é sempre uma opção. Cabe a você ver se é um negócio que você valoriza ou não, né? Bom, o próximo item é aquele que ninguém gosta, né? Aquele que você é obrigado a gastar, que são as burocracias. Então, aqui nas burocracias está incluso qualquer tipo de gasto obrigatório para entrada em algum país, enfim. Então tem vistos, tem papelada do carro. Quando a gente estava viajando de carro, tinha muita taxa para entrar em países com o carro, enfim, qualquer tipo de papelada que tenha sido exigido está incluído aí. Foram 5% do nosso orçamento total, num valor de 2.544 dólares. E finalmente chegamos no nosso último item,
o famoso buraco negro do outros. Então, está dentro do outros tudo aquilo que não foi citado nos outros campos. Então, entradas de parque, né? O que mais? Qualquer tipo de passeio que a gente tenha pago para fazer, estacionamentos, nossa viagem de cruzeiro pelo Caribe. Enfim, tudo que não entra nos outros campos a gente joga no outros, né? Então, com todas essas coisas, nós tivemos aí 12% de todas as despesas, resultando em $5.801 gasto com essas outras coisas. Esse é outro item que talvez desse para diminuir, não dá muito para saber porque tem muita coisa aí no meio, mas que talvez desse para diminuir, porque muita coisa aqui é entrada de atração turística, enfim, aí depende do seu estilo como viajante, do quanto você está disposto a abrir mão de algumas coisas. Então, a gente sempre tentou não ter que ficar pagando por atrações e por passeios, mas quando a gente está num lugar que a gente considera imperdível, a gente preferiu gastar um pouco para poder ver, né? Só para vocês terem uma noção, aqui entrou $800 mais ou menos do nosso cruzeiro, né? Pelas ilhas de San Blas, mas aí estão incluídas também alimentação, tudo isso. Aí tem o esqui que eu fiz em Andorra, tem o nosso passeio de balão na Capadócia. Exato. Tem o cartãozinho dos National Parks daqui dos Estados Unidos, que deu uns $80 para cada um, né? Não, para os dois. Para os dois, $80 para os dois. Enfim, as entradas geralmente são caras, os passeios são caros, então tudo isso dá uma engordada aí no campo outros. Eu acho que são coisas opcionais, mas ao mesmo tempo, assim, você tá lá, você quer ver, né? Você não vai chegar num lugar para não ver a atração principal. Exato. E então vamos para o nosso total, né? Nesses 828 dias de viagem, nós gastamos um total de $48.207. Sim, dividindo aí pelo número de dias, tivemos uma média diária de $58,22 para o casal, tá? Essas despesas incluem nós dois, não é por pessoa. Uma média de gasto mensal de $1.746. Nossa meta era de no máximo $60 por dia, ficamos abaixo. Que alegria! Com muito esforço aí, muita pão-durice. Acho que é bem viável, né? Não é um valor, se você for pensar... Quanto daria por pessoa nisso? $1.746 por mês para duas pessoas é mais barato do que provavelmente você gasta para viver na sua cidade. Né, se você for trazer para real, por exemplo, hoje em dia com o dólar, vamos fazer com o dólar de 3,50. 3,20? Tá, 3,20. R$5.587 para duas pessoas. Quanto você gasta vivendo aí na sua cidade? Dá para ter uma noção né, de quanto que é a nossa mensalidade. Se fosse dividir, ficaria $30 por pessoa por dia. Né? Menos de 30. Um pouco menos, né? Uns $29 Não dá por nem dia. R$100, né? Nem R$100 por dia. Então você consegue se basear por aí. Dá para fazer uma viagem mais barata? Dá. Dá para ganhar dinheiro na viagem? Dá. Dá para ir trabalhando na viagem? Dá. Dá para fazer mais caro? Óbvio que dá. Aí depende de cada um. Então é isso, é você focar e fazer acontecer. Então só para vocês terem uma noção de como é uma viagem de mochila e de carro, nós dividimos os valores para esses dois tipos de viagem. Então 583 dias de viagem de carro, nós tivemos uma média aí, uma diária de $52, né, por dia. E de mochila nós viajamos 245 dias e tivemos uma média de $70 por dia para as duas pessoas. A mochilada ficou bem mais cara. Eu acredito bastante isso ao fato de a gente ter que usar muito transporte aéreo e isso encarece muito a viagem. Lembrando que nesses gastos não estão incluídos a compra do carro e o investimento que nós fizemos para fazer os carros, né? Sim, se você quiser saber qual foi o valor do nosso investimento total,
Você vai ter que assistir a um daí dos nossos próximos vídeos, onde nós vamos passar curiosidades a respeito de números da nossa viagem. É isso aí. E com certeza a viagem ficaria mais cara se a gente fizesse toda a volta ao mundo, né? Toda a viagem com o mesmo carro. Porque, como você viu aí, a despesa do despacho é muito alta, né? Então esse valor do carro subiria com certeza, não iria ficar em $52 por dia, tá? Iria subir bastante. Eu acho que seria mais essa diferença. Eu acho que tem que sempre pensar, né? Colocar na balança aí todos os gastos que cada estilo de viagem envolve e ver o que cabe melhor aí no seu orçamento. Então é isso aí, galera. Aproveita para assistir os vídeos que a gente recomendou e bora continuar viajando junto.